Olá pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Bom dia para o sexto ano A, boa tarde para o sexto ano B. Gente, nós vamos continuar um assunto que começamos em nossa última aula, que é sobre a civilização dos hebreus. Nós vimos que os hebreus, diferentemente das outras civilizações da história antiga, eles vão se destacar porque os hebreus, eles são povos monoteístas. Eles adoram apenas a um Deus, a Javé, a Jeová, a Yahvé, que é Deus. Pois bem, nós também vimos na última aula que houve o êxodo, onde Moisés ele liderou a saída do povo hebreu, a saída do Egito em busca de Canaã, a terra prometida, num processo de retomada, ou seja, de retornarem a Canaã. E nós vimos que Moisés foi o grande líder do êxodo, ou seja, da saída do povo hebreu em busca da terra prometida. Também vimos que no processo do êxodo, Moisés ele não consegue entrar na terra prometida porque ele morre antes e quem termina esta missão é o assessor dele, né, o grande servo dele, que foi Josué. Pois bem, gente. Só que existem algumas teorias sobre a ocupação desse território da Palestina. Existem teorias, na verdade, três teorias, não é? Dessa questão que eu falei para vocês, além da teoria, não é, do êxodo. Tem uma teoria que é chamada de teoria da ocupação pacífica. Essa teoria é a concepção que houve, que alguns acreditam que quase não houve conflitos com o retorno dos hebreus a Canaã. Quando eles retornaram, então, não houve muito conflitos desse retorno a Canaã. Tem uma segunda teoria que é chamada teoria da revolta. Nessa teoria da revolta, segundo essa linha, não houve o êxodo dos hebreus. Então eles acreditam que não houve o êxodo dos hebreus, né? Essa passagem pelo Mar Vermelho. Antes, camponeses teriam assimilado novas ideias, novos pensamentos, e o resultado foi que, revoltados com os cananeus, eles superaram a fase da religião politeísta e chegaram assim do politeísmo ao monoteísmo, ou seja, passaram a adorar a um único Deus. Pois bem, e tem uma terceira teoria que é a chamada evolução pacífica. Essa é a hipótese de que a unificação entre os cananeus e os hebreus não aconteceu de forma rápida, devido a algumas diferenças religiosas, mas que aos poucos foram somando e com o tempo eles chegaram a eh, se entenderem, a se formarem como um povo naquela região. Pois bem, então foram sanados com o tempo as diferenças, não é, religiosas, com o tempo elas foram sanadas, de acordo com esta teoria. Então são teorias sobre o retorno dos hebreus a Canaã. Pois bem, gente, o fato é que os conflitos eram constantes, geralmente tinham conflitos entre os filisteus, os cananeus, e os hebreus procuravam não se envolver muito, pelas questões das ameaças, dos ataques, acabavam não se envolvendo muito. Mas o fato é que, com o retorno dos hebreus a Canaã, eles acabaram criando os chefes militares que foram instituídos, e eles passaram a ser, esses chefes militares passaram a ser conhecidos como juízes, tá? Esses juízes, eles receberam o título de juízes e existem os mais famosos desses juízes. Sansão é o primeiro deles, depois houve Gideão também, que fazia parte dos juízes, e Samuel também. E esses, eles diziam que foram enviados por Jeová, ou por Javé, ou por Iavé, para libertar e para liderar os hebreus, tá? O que acontece? Esses juízes mantêm uma centralização em torno dos reis. Os hebreus, eles acabaram se unificando e eles unificaram 12 tribos. As 12 tribos dando origem ao estado que nós chamamos na história do estado hebreu. Pois bem, gente, então com a formação das 12 tribos que deram origem ao Estado hebreu, houve depois uma divisão desse Estado hebreu. O reinado é, foi dividido quando Salomão é um dos grandes importantes, uma das grandes importantes figuras do reinado, porque o reinado de Salomão
ele foi conhecido pela sua sabedoria, não é? Salomão, ele foi muito conhecido, inclusive no meio religioso, porque ele era um homem muito sábio, tinha uma sabedoria muito grande. Lembrando que Salomão, ele era filho de Davi, o Davi que venceu o gigante Golias, e ele foi, no caso de Salomão, foi um grande sábio, um bom administrador na época, viveu no luxo, viveu no esplendor, defendia as artes, protegia as artes, lia bons livros. Porém, havia uma parte que contestava a administração do seu reinado, ou seja, do reinado de Salomão, porque eles acusavam, né, Salomão de cobrar altos impostos e as tribos acabaram ficando insatisfeitas. Eles acabavam ficando insatisfeitos. Pois bem, mas aí Salomão fez todo o reinado dele e depois houve a morte de Salomão e com a morte, no caso após a morte de Salomão, então houve uma crise que se instalou no povo hebreu, tomou conta dos hebreus, que foi quando passou a haver uma disputa entre Jeroboão I, que serviu a Salomão, foi um grande servo do rei Salomão, e também uma disputa com Roboão. Roboão era filho do rei Salomão, então passou a haver uma divisão entre os reinos, e daí a divisão foi feita. Pois bem, então o reino foi dividido em duas partes, em dois reinos. O chamado Reino de Israel, formado por 10 tribos, tá? Com capital na Samaria. E esse governo ele passou a ser governado por Jeroboão I, que foi servo de Salomão. E houve o segundo reino, que foi o reino de Judá. O reino de Judá era composto por duas tribos. Vocês devem lembrar que eu falei para vocês que os hebreus eram compostos por 12 tribos. Pois bem, nesse contexto aqui, há divisão, e como nós vimos, o reinado de Israel ficou sob o controle de Jeroboão I, e o reino de Judá foi composto por duas tribos. O de Israel, 10 tribos. O de Judá, 2 tribos. E o de Judá passou a ser governado por Roboão, né? Roboão, filho do rei Salomão. Só que um detalhe, o reino de Israel com 10 tribos e o reino de Judá apenas com 2 tribos, tá? Então Israel, Jeroboão primeiro, Judá, Roboão, que era filho do rei Salomão. Pois bem, então os reinos foram divididos, os reinos, lembrando que a capital do reino de Israel é Samaria e a capital do reino de Judá foi Jerusalém. É Jerusalém, né? No caso, naquela época foi Jerusalém, e daí governado por Roboão, que era filho do rei Salomão. O fato é, a divisão, gente, dos reinos trouxe muito mais problemas do que soluções. Por quê? Com a divisão dos reinos, querendo ou não, os reinos se enfraqueceram, porque era um reino único. Não é? Quando a divisão do reino de Israel e do reino de Judá, então vai se enfraquecer, e com isso ficava mais fácil dos inimigos atacarem, não é, os reinos, tá bom? Pois bem, gente, por hoje nós vamos acabando a nossa aula por aqui, tá certo? Eu quero pedir a vocês que façam o restante das atividades que ficou faltando do capítulo. Vocês fizeram uma parte na última aula e agora na aula de hoje vocês fazem agora o restante que faltou. E com isso nós concluímos esse capítulo, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me chamar no privado. Se cuidem e até a próxima aula, se Deus quiser.